Boa tarde a todos, eu sou o Jorge Passos do canal Diário da Tarde. E hoje vamos falar da PL antifacção apresentada pelo governo federal para combater o crime organizado. E falar do capitão Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que foi escolhido pelos deputados da direita para ser o relator da PL antifacção. Mas quando o relator apresentou o projeto, viram que o relator excluiu a Polícia Federal, que é uma instituição forte e fundamental nas investigações contra o crime organizado. Essa atitude do relator causou uma grande polêmica e confusão entre governo e sociedade, fazendo com que o relator escolhido, Guilherme Derrite, tivesse que se explicar o porquê não incluir a Polícia Federal nas investigações contra o crime organizado. Vejam o que diz os especialistas. Deputado Guilherme Derrite, licenciado como secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, como relator das mudanças na legislação para combate do crime organizado. Deputado, obrigada por ter vindo aqui, pela sua presença no estúdio da Rádio Bandeirantes e da Band News TV, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, é o dia para o senhor explicar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, o que tem nesse projeto que o senhor vai relatar a partir de agora, como ele é classificado, tem uma questão polêmica que envolve classificação ou não como ato terrorista e o que muda. Queria que o senhor primeiro aqui, para a gente começar a conversa, fizesse esse quadro geral para colocar todo mundo na mesma página. Claro, um prazer poder explicar para a população que nos assiste. Primeiro, existe um projeto que o governo federal chamou de PL antifacção e já existiam várias indicações ou propostas legislativas dos parlamentares da Câmara para alterar a lei antiterrorismo. Então, eu uni as duas propostas. Então, algumas poucas iniciativas do projeto que veio do governo federal, mas algumas iniciativas foram aproveitadas, em especial descapitalização de empresas, criação do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas e as outras iniciativas dos parlamentares, que tratavam especificamente da alteração da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, foram incorporados. Então, fiz uma série de alterações, por isso eu apresentei um substitutivo, ou seja, um novo texto, é como se fosse um novo projeto realmente, e nós estamos chamando ele do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, justamente por trazer grandes inovações. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. A gente viu nesse fim de semana, até já tratamos desse assunto aqui agora há pouco, a gente viu no fim de semana o presidente Lula tentando ali meio que interferir no trabalho do Legislativo, né, reclamando num telefonema ao presidente, reclamando do presidente da Câmara a sua escolha como relator, né? Houve diversas reações de parlamentares, sobretudo de oposição, né, reação a essa tentativa de interferência de um chefe do Poder Executivo em assuntos da economia interna do Poder Legislativo. Mas eu gostaria de saber como o senhor se sentiu diante disso tudo, né? Porque, afinal de contas, assim, o senhor necessariamente é filiado a um partido político, que é o Partido Progressistas. O senhor tem ligações políticas, exerceu até agora há pouco, um tanto quanto licenciado, digamos assim, o cargo de secretário de Segurança Pública, mas inegavelmente o senhor é uma referência no Congresso Nacional em matéria de combate à criminalidade. Então eu queria saber como é que o senhor se sentiu diante disso tudo, o que é que o senhor acha dessa tentativa de interferência do presidente da República? Olha, acho que o que a gente pode tirar de lição disso é a postura do presidente da Casa, do deputado Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, que respondeu, eu não sei dessa ligação, mas enfim, mas a indicação do meu nome para a relatoria, vale lembrar que esse projeto, o relator original era o deputado Nicolas Ferreira, e o Nicolas, de forma altruísta, me ligou e comentou sobre o projeto para pegar, enfim, algumas sugestões, e aí no meio da conversa surgiu a possibilidade de eu retornar ao mandato para relatar. E por que disso? Justamente pelo fato de unir essas duas condições. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal, portanto tenho legitimidade como os outros 512 parlamentares para relatar qualquer proposta legislativa, está previsto na Constituição. Eu não sou nem mais deputado, nem menos deputado do que nenhum outro dos 512, mas o fato de eu estar há 3 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública do maior estado da Federação, poderia solicitar ao Poder Judiciário o bloqueio desses bens. Nós fizemos isso, só que só depois de uma canetada do Judiciário,
é que isso pode acontecer, ou seja, só depois de uma sentença. Durante a fase investigativa, isso já vai poder ser feito pela autoridade policial, a descapitalização dessas empresas e o reaproveitamento desse recurso para as forças de segurança. Então, nós estamos aumentando a autoridade policial, do delegado de polícia, trazendo para a fase investigativa essa descapitalização, que hoje só pode ser feita depois de uma sentença judicial. Então, é uma lei ampla que pega desde aqueles que estão cometendo o crime lá na ponta, lá no território, dominando o território, explodindo caixas eletrônicos, mas também atuando muito forte na descapitalização de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deputado, o que muda enquadrar o Comando Vermelho, o PCC, como organização terrorista para a punição dos seus membros? Por que esse é o ponto que ganhou a maior atenção no debate a respeito do assunto da segurança pública e da mudança legislativa? Pedro, você tem toda a razão. O que muda, na verdade, é o que vai mudar no relatório. A gente não pode... O crime, ele tem que ser, segundo o nosso ordenamento jurídico, um fato típico e antijurídico. Você tem que haver uma conduta para que ela possa ser passível de punição. Por isso nós criamos no artigo 2A, dentro da lei antiterrorismo, várias condutas típicas. Como eu já mencionei aqui, o domínio de territórios, explosão de caixa eletrônico, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, a exploração de atividade econômica, seja de internet, distribuição de energia, mototáxi, água, gás dentro das comunidades. Mas, para além disso, eu estou colocando todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A, incorporando elas na lei de crimes hediondos. O que significa isso? Primeiro, nós estamos aumentando. Hoje a punição da lei antiterrorismo, pena mínima é de 12 anos e máxima 30. Eu estou alterando a pena de 20 a 40 anos de prisão. E aí eu tenho as qualificadoras que geram aumento de pena. Se for reincidente, se for líder de organização criminosa, se pertencer ao núcleo dessa organização para participação e elaboração, estou punindo o financiador desses crimes. Se esses crimes forem praticados contra agentes de segurança pública, crianças, idosos ou pessoas com deficiência, há também um aumento de pena. Mas, para além disso, eu coloco e incorporo todas as condutas típicas previstas no 2A, que estão sendo criadas dentro da lei antiterrorismo, dentro da lei de crimes hediondos. E aí a lei de crimes hediondos, que hoje tem uma regra de cumprimento de pena mais severa, ou seja, quem pratica qualquer crime hediondo cumpre no mínimo 40% do regime de cumprimento de pena no regime fechado, eu estou jogando para no mínimo 70% do cumprimento da pena. Aí que está a grande diferença dessa proposta legislativa. Mas, Pedro, não é só para esses crimes novos previstos, para todos os crimes hediondos. Nós estamos aproveitando a janela de oportunidade para fazer com que o criminoso, estou restituindo aqui o cumprimento da pena, o instituto do cumprimento da pena no Brasil, porque o Brasil é o rei da impunidade, é o país que a reincidência criminal no estado de São Paulo, alguns estudos apontam 70% de reincidência, inclusive para crimes hediondos, porque ele, se condenado a 10 anos de prisão, 12 anos de prisão, 10 anos vai cumprir 4 anos de prisão, nós estamos aumentando. E dentro desse rol aí de 20 a 40 anos, o indivíduo vai cumprir no mínimo 70% da pena em regime fechado. Então, podendo chegar até 85% se ele for líder dessas organizações criminosas. Para além disso, os líderes vão cumprir pena direto no sistema penitenciário de segurança máxima. Porque as leis de combate à criminalidade, elas não têm andado no Congresso na prática, o que o Cláudio e a Thaís estavam falando. E eu cito como exemplo o debate da maioridade penal. Eu queria saber do senhor se isso vai estar atrelado em algum momento. Importante também essa lembrança. Quantos e quantos casos nós não vimos aqui de indivíduos que hoje, por força de lei, a gente tem que chamar de adolescentes infratores, né? Porque assim como o Estatuto da Criança e Adolescente prevê tecnicamente, mas que são criminosos com 16, 17 anos, que portam fuzis, que portam armas de guerra, atiram e matam policiais, vítimas da sociedade de forma geral, que para roubar um celular atira na nuca muitas vezes, como foi o caso lamentável aqui do ciclista Vitor Medrado. Mas esses criminosos, eles não são punidos adequadamente, no nosso ponto de vista. E sobre a maioridade penal, nós aprovamos uma PEC em 2015 na Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda à Constituição está parada lá no Senado Federal. Eu acho que como o tema segurança pública é o tema do momento, porque justamente nós chegamos assim num limite, ou a gente escolhe pela civilidade ou pela barbárie,
ou o país e o Congresso Nacional toma essa iniciativa, esse protagonismo, e aí, mais uma vez, eu tenho que reconhecer a liderança do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, para encarar esse desafio, ou a gente vai romper por um caminho que o crime organizado vai tomar conta do nosso território, e não é isso que nós queremos. Mas uma proposta de emenda à Constituição já foi aprovada na Câmara e está parada no Senado. A nossa expectativa é que não só nesse ano ainda, que ainda tem uma janela de oportunidade, mas no ano que vem, que é um ano eleitoral e as pesquisas apontam que a maior preocupação da população é sobre segurança pública, sobre violência, que essas pautas caminhem e que sejam no sentido do que a população espera e deseja. Deputado, sobre essa questão do projeto que equipara as organizações criminosas a narcoterroristas, tem mentiras, né, fake news de gente que diz que isso permitirá que o Brasil abra mão da sua soberania e etc e tal, que é uma lorota, mas também há outras preocupações. Por exemplo, eu ouvi, até trouxe aqui isso, do deputado presidente da Comissão Especial da PEC da Segurança, uma preocupação. Ele disse que vai votar favoravelmente, é claro, a esse projeto, a esse entendimento, né, de classificar como terroristas, mas ele disse que haverá consequências. São esperado, por exemplo, segundo ele, o aumento exponencial do valor dos seguros, de uma maneira geral. Quando o Brasil admitir para o mundo que tem terroristas, aí tudo vai ficar mais caro do ponto de vista sobre alguns aspectos, inclusive na questão do seguro. Mas a minha dúvida é a seguinte, deputado, essa impunidade, essa insegurança já não está precificada, inclusive, no seguro hoje, mesmo sem a tipificação do terrorismo? Concordo com você, Cláudio. Alguns estudos apontam que hoje a segurança pública, ou a fragilidade da segurança pública, ou a insegurança pública custa para o Brasil em torno de 2% do PIB. Então, a partir do momento que a gente encarecer o custo do crime, que a gente conseguir recuperar um instituto democrático da prisão no nosso país, fazer com que os criminosos paguem pelas penas, paguem por penas adequadas e proporcionais aos crimes que cometem, em especial crimes bárbaros, como previstos na lei de crimes hediondos e equiparados, eu acho que o custo do Brasil vai sendo diminuído. Na verdade, a lógica é o contrário. Eu entendo a preocupação do deputado Mendonça Filho, aliás, um parlamentar extremamente respeitado dentro da Câmara, por quem eu, especialmente e particularmente, tenho muito respeito, mas acho que a lógica é o contrário. A partir do momento que o Estado e o Congresso Nacional entrega para a população brasileira uma lei que pune adequadamente criminosos, o custo do Brasil ele vai diminuindo. Isso está atrelado à teoria econômica do crime. E também à teoria das janelas quebradas. Quando se pune o menor dos delitos, você desestimula que o maior deles aconteça. O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 40 anos foi que a gente foi despenalizando alguns crimes, foi chamando de crime de menor potencial ofensivo e gerando a certeza da impunidade para o criminoso, a ponto da gente prender aqui em São Paulo 30 vezes o mesmo criminoso por crime de roubo. Não é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime grave. Prendemos um indivíduo, lembro vocês, na Zona Sul de São Paulo, por roubo a carro forte. Esse indivíduo, ele foi preso 30 vezes. Em 2015, recebeu um indulto humanitário para tratar de uma doença, só que ele foi preso roubando um carro forte, com 2 fuzis, 2.000 munições, colete balístico falso da Polícia Federal, ou seja, o que nós temos que nos preocupar é entregar para a população uma lei mais dura, mas que puna adequadamente criminosos, que garanta que esses criminosos, quando punidos, não somente com esse aumento de pena, fiquem efetivamente presos, e aí sim o custo do crime no Brasil vai diminuir, e o custo do Brasil vai diminuir para todos os investimentos, inclusive internacionais. É um projeto bastante longo, né? Ele foi, na verdade, envolto em diferentes polêmicas ao longo da sua tramitação, porque, como vocês já apontaram na matéria, ele, na verdade, é resultado de pelo menos outros 6 textos legais, né, que, na prática, cada um deles, né, foi agregando e foi suprimindo contribuições do PL antifacção originalmente encaminhado pelo governo federal. Mas eu diria que, em termos de contribuições, o aumento da pena para organizações criminosas, sobretudo aquelas que exercem domínio territorial e algum tipo de enfrentamento, de lesão causada a profissionais da segurança pública,
me parece algo positivo, algo necessário, quer dizer, se torna esta conduta mais gravosa em termos de execução da pena, se suprime alguns direitos, como por exemplo aqueles relativos à progressão e de regime, né, que no caso deste PL aprovado pode chegar à necessidade do cumprimento da pena em regime fechado em presídios federais de até 80% dessa pena, e acho que, sobretudo, a regulamentação, né, da utilização de empresas, né, e de resultados de empresas criadas por essas organizações e também de produtos, de mercadorias, objeto da atuação dessas organizações criminosas no curso do processo de investigação, inclusive com perdimento desses bens, é uma medida interessante que já vem sendo adotada de modo comparado, inclusive com o apoio das Nações Unidas em diferentes países, e acaba sendo um elemento importante para ajudar a fortalecer a capacidade de resposta do Estado. A questão toda, me parece, e aí vem os desafios, né, é que esse projeto de lei, como ele não foi objeto de uma maturação, né? Que relações financeiras e políticas do crime com autoridades locais é algo que, de fato, precisa ser apurado e precisa ser demonstrado. E esse certamente é um temor de muitos que hoje estão em governos. Nesse sentido, presidente, eu estou olhando agora o 4º relatório do senhor Derrite, que eu acho muito assustador, porque ele quer criar um 3º projeto. Ele quer criar um novo tipo penal chamado domínio social estruturado, ninguém sabe exatamente o que é isso. Usa organização criminosa ultraviolenta, ou seja, a violenta não vai ser punida, só a ultraviolenta, e o que é isso? E ainda bota crime condutas tendentes a, criminaliza a intenção do crime e não o crime. E quando ele lista, ele traz para dentro do texto crimes da lei do antiterrorismo. Ou seja, ele não mexe mais lá, porque a repercussão foi muito negativa, mas traz para cá. Imagina se o Comando Vermelho tem arma nuclear. Isso está no texto. Se há prática de facção criminosa de sabotagem de aeronave. Isso, obviamente, não cabe numa lei de organização criminosa. Outra crítica do governo federal é que o parecer de Derrite só permitia ao Estado assumir o patrimônio do crime após o término da ação penal, o que poderia levar anos. Pois é, já o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, concordou com o texto do relator e que a ação é necessária para recuperar os bens a serem apreendidos pela Polícia Federal. Outro ponto, foi dito aqui que o texto da Câmara desfinancia a Polícia Federal. Tem a competência constitucional e legal em atuar no enfrentamento à criminalidade organizada, às organizações criminosas e, portanto, uma consequência lógica, né, desse entendimento constitucional, legal, que não é nova, é que, obviamente, haja os meios adequados para que esse enfrentamento possa se dar, né? E os meios adequados implicam recursos financeiros, né? Então, acho que no âmbito do Senado é possível, até porque o governo tem uma outra correlação de forças do que tem na Câmara dos Deputados, que esse debate possa ser mais bem equacionado, mais amadurecido, culminando nesse ajuste, né? As outras questões, sobretudo essas relativas aos direitos, né, daqueles que cumprem pena por esse delito e que se relacionam tanto à progressão de regime quanto à possibilidade do voto, me parece que são questões constitucionalmente polêmicas, complexas, mas acho que haverá um deslocamento desse debate do Legislativo para o Poder Judiciário. Não acho que essas questões vão ser equacionadas no Senado. Acho que isso vai ser objeto para a implementação da lei, né, para questionamentos no âmbito judicial que eventualmente declarem a inconstitucionalidade deste ou daquele trecho da lei, mas já com a lei aprovada nas duas casas, né? Pois é, agora, Eduardo, quando a gente pensa sobre esse projeto, imaginar que o deputado Guilherme Derrite apresentou 6 propostas diferentes, você falou a toque de caixa, essa correria, 6 propostas diferentes, a gente está falando em 2 semanas, a sensação que dá é daquele aluno que chegou para o professor com um texto, e o professor, não, ele voltou para a mesa correndo, peraí, deixa eu fazer uma correção, toma mais um, não.
a impressão que dá é de que a gente está discutindo um assunto, está sendo discutido em assunto. A criminalidade no estado do Amazonas, onde o CORE da Polícia Civil lá, do Dr. Juan, que faz um excelente trabalho, combate, troca tiros com criminosos da Colômbia, que tentam fazer escoamento da pasta base de cocaína pela foz do Amazonas. Será que as mesmas diretrizes cabem lá do Amazonas como cabe para o Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza que não. Então, acho que é um equívoco engessar o acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública por parte dos estados, criando essas diretrizes obrigatórias. E uma janela de oportunidade, por quê? Porque nós temos que equiparar dentro do orçamento da União, em educação e segurança, existe mais ou menos uma proporcionalidade, ou seja, municípios, estados e União investem de forma equiparada nessas políticas públicas. Quando você vai para a segurança pública, a União investe 7%, 8%, os municípios estão numa crescente investindo, chega a uma faixa ali, uma fatia de 10% do orçamento da União, com o advento e a criação e a ampliação das guardas municipais, que eu vejo como uma boa iniciativa, e os estados ficam com mais de 80% do custeio da segurança pública. Essa fatia do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados é cerca de 50 milhões de reais, 49 milhões de reais para cada estado. Eu vou falar pela realidade de São Paulo, de um orçamento de 33 bilhões que eu tenho por ano, que representa 50 milhões. Ainda vou ser obrigado a seguir... Mentira! Ou tá mentindo ou não leu o texto. Pelo contrário, primeiro, já existe previsão no Código Penal hoje de perdimento de bens em caso de pena superior a 6 anos ser revertido. No caso de ação com a Polícia Federal, é revertido para a União. O texto da Câmara dos Deputados, o deputado Derrite, ainda reforça para repasse para o Fundo Nacional de Segurança, aumentando o financiamento da Polícia Federal. Então é mentira que tem qualquer tipo de diminuição nos recursos da Polícia Federal. E por fim, mais uma vez, o discurso falacioso de que não, esse é o texto que vai criminalizar o mais pobre, esse é o texto que vai criminalizar a favela. Mentira! Vejam as pesquisas de opinião que vocês tanto gostam de ver com o Sidônio para modular o discurso do governo. Quanto mais pobre é a população, quanto mais ela mora na periferia, mais as pesquisas mostram que eles querem mais dureza no combate ao crime. Quem mais sofre com faccionado, com PCC, com Comando Vermelho, é o mais pobre. Não é quem mora em Pinheiros, não é quem mora na Faria Lima. Quem mais sofre com faccionado é quem mora na periferia, quem mora na favela. Bom, vamos a alguns pontos desse texto aprovado, portanto, para a gente destacar aqui. O documento ele prevê a apreensão prévia de bens do investigado com a possibilidade de perda dos bens antes da decisão final na Justiça. O texto aumenta as penas para membros de facção ou milícia, que passam a ser de 20 a 40 anos, podendo chegar até 66 anos para líderes das organizações criminosas. Ainda vai haver aumento em 85% da pena. Está pronto para o debate no Senado Federal também. O governo quer reaver o seu texto. A gente acha que não foi só deselegante por parte do presidente da Câmara a indicação de um relator que veio aqui, se negou a negociar com o governo, veio aqui oferecer a aprovação desse projeto a Jair Bolsonaro, que faz parte de uma organização criminosa, e ao governador Tarcísio de Freitas. Então a gente vai lutar com todas as nossas forças para no Senado Federal reaver aquele texto original. E nós temos confiança no relator. O relator, o senador Alessandro, é alguém muito equilibrado, é alguém muito ponderado. Eu encerro para que o Marivaldo fale, só dizendo aqui de uma coisa. Em nenhum momento nesse processo eu perdi de vista a nossa avaliação, é que, volto a dizer o que eu disse a vocês, estavam querendo se aproveitar para atacar a Polícia Federal, para atacar a Receita Federal. A gente vai nesses próximos dias, que o projeto foi votado assim, mostrar para vocês com muita clareza todo o retrocesso que tem nesse texto aprovado no dia de hoje aqui. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, argumenta que o texto de Derrite acaba protegendo as organizações criminosas. E esse relatório, num primeiro momento, equipara a facção criminosa a
terrorismo, o que, aliás, é uma linguagem que a extrema-direita está usando no mundo para permitir intervenção estrangeira, violando a autonomia dos Estados, e nesse caso o Estado brasileiro, e esvazia completamente a competência da Polícia Federal. Depois da Operação Carbono Oculto e de investigações que podem estar sobre Rio de Janeiro, talvez eu compreenda isso. O tempo necessário aí para a progressão de regime. Fica proibida graça, anistia, indulto ou liberdade condicional para membros dessas organizações. O texto também prevê a participação do Ministério Público nos casos de forças-tarefas que investiguem facções por meio de procedimentos investigatórios criminais liderados por grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. O projeto traz a definição de organização criminosa ultraviolenta. Apesar das críticas que apontaram que a criação de um novo tipo criminal poderia gerar um caos jurídico nos processos judiciais que tendem a beneficiar os criminosos. Pois é, e os homicídios cometidos por facções serão julgados no primeiro grau de jurisdição por um colegiado e não por um tribunal do júri. Bom, antes dessa votação, os deputados federais governistas chegaram a solicitar que o projeto de lei antifacção fosse retirado da pauta na Câmara, em vista de que o texto original teria sido desconfigurado pelo parecer do relator Guilherme Derrite. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, argumentou que o texto seria a resposta mais dura da história da Câmara dos Deputados ao enfrentamento ao crime organizado. Os lados políticos podem até fazer valer suas narrativas, mas nunca podemos esquecer que o verdadeiro vilão é o crime organizado. E o herói é o povo brasileiro, que sobrevive todos os dias com um crime cada vez mais organizado. Hoje, nesta data, que se possa prover, né, os meios adequados, não só para que as polícias atuem mais e melhor, sobretudo em questão de matéria federal, né, em tema que envolve um delito de natureza transnacional. Obviamente a polícia que o constituinte originário determinou como a responsável, né, ou como a polícia que lidera esse processo, inclusive em termos constitucionais, é a Polícia Federal. Então, na verdade, a própria maneira como esse PL foi aprovado, objeto de 6 alterações, e veja que não são alterações pontuais, né? Na verdade, nós tivemos 6 projetos de lei diferentes, né, relatados pelo deputado Guilherme Derrite, né? Cada um deles com algum direcionamento, e ao fim e ao cabo o que nós tivemos é um PL muito mais próximo, né, ao PL originalmente apresentado, né, ou seja, demonstrando que há, sim, alguns pontos de consenso, né, entre governo e oposição, que poderiam ser melhor consertados, melhor equacionados, se nós tivéssemos um tempo de maturação mais adequado. E veja que nós temos, por um lado, né, a aprovação deste PL, mas temos uma proposta de emenda à Constituição que reestrutura todo o sistema de segurança pública do Brasil e que passou ao largo, né, do debate deste tema, que seria matéria, que é de matéria infraconstitucional, portanto subordinado a esse debate mais estrutural e mais amplo da proposta de emenda à Constituição número 18. Né? Isso sequer foi ventilado como uma questão importante para ser discutida. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma CPI, né, para tratar do enfrentamento ao crime organizado, com um conjunto já de contribuições de especialistas, de gestores, de policiais, que poderiam ser incorporadas algumas dessas sugestões a esse PL, né, como um marco regulatório de enfrentamento ao crime organizado. Isso também sequer foi considerado. Né? Então não há dúvida que a gente está vivendo uma antecipação, né, permanente do processo eleitoral e uma disputa, né, de protagonismo, de autoria, de legitimidade para tratar desse tema, que é um tema que toca diretamente com a percepção social de segurança, medo da população, e que vai ser, como foi já nas eleições municipais últimas, né, também o grande tema, muito provavelmente, das eleições estaduais e nacional do ano que vem.
Agora, Eduardo, a gente colocou até uma enquete aqui para quem nos acompanha participar, né? Nossa pergunta é: a lei antifacção, o Senado vai mudar a proposta, sim ou não? Perguntando o que as pessoas acham, né, sobre essa questão. E a gente estimula também aqui os internautas a participarem com perguntas. E o Joel faz a seguinte pergunta para você: se esquerda e direita querem resolver esse problema de segurança pública, ou apenas, na sua avaliação, palanque político com politicagem e também moralismo de ocasião? Qual que é a sua avaliação em relação a isso, hein? É uma pergunta bem complexa, né? Que na verdade transcende ao debate do PL aprovado na noite de ontem, né? Nós estamos falando de um tema central para a vida das pessoas. O Brasil avançou em várias políticas sociais ao longo das últimas 3 décadas, mas ainda temos um déficit enorme em termos de regulação, de implementação de políticas públicas de segurança. E esse debate, infelizmente, ele está colonizado com os piores conselheiros, né, na vida pública, que é o medo, né, que é o sentimento de uma conduta criminal absolutamente grave, que são aquelas praticadas pelas organizações criminosas no Brasil, e que demandam também um aprimoramento normativo. Eu acho só importante deixar registrado que o que a experiência comparada nos mostra em relação ao enfrentamento a esse tipo de organização é que a efetividade das penas precisa chegar para além do encarceramento, né? É preciso que haja uma combinação de esforços no rastreamento do dinheiro havido pela prática de várias condutas criminais por essas organizações e, ao mesmo tempo, combinando esse rastreamento do dinheiro, que é objeto de várias outras condutas já tipificadas, como a lavagem de dinheiro, conjugando esforços no âmbito do rastreamento desses produtos, né, produtos muitas vezes legais, que são apropriados por essas organizações e acabam promovendo uma maior capacidade financeira, né, para o funcionamento dessas organizações. Então, recentemente nós lançamos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública um estudo intitulado Follow the Products, que demonstrou que mercados legais, como o mercado de combustível, de bebidas, de tabaco, de ouro, já movimentam uma quantidade muito expressiva e superior até àquela que as organizações movimentam, por exemplo, na comercialização de cocaína no Brasil, né? Nós estamos falando de quase 137 bilhões, né, por ano, movimentados por essas organizações em atividades legais. De modo que me parece que o debate legislativo é importante, é necessário, mas é insuficiente para fazer frente a essa problemática. Eduardo, boa noite para você. Na sua avaliação, quais são os principais avanços nesse texto que foi aprovado aí na Câmara dos Deputados e quais os principais riscos, cuidados aí a serem observados agora no Senado, hein? Olha, eu diria que em termos de avanços, ele, na verdade, foi um projeto de lei aprovado a toque de caixa, né, com muitos atravessamentos, muitas tensões político-partidárias. Me parece que a própria agenda ela foi um pouco maculada por essa partidarização, por essa disputa político-eleitoral, já vislumbrando todo o debate, né, e todo o cenário eleitoral de 2026. Ela deixou de contemplar, por exemplo, uma maior integração com outras normas jurídicas e com o próprio Sistema Único de Segurança Pública, que é objeto de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 18, e que sequer foi considerado, né, como uma norma importante para fazer parte desse pacote, né, legislativo que ajudaria a robustecer não só as questões jurídico-formais, né, da criação do novo tipo penal, do aumento da pena, mas sobretudo os aspectos relativos à governança, né, à gestão desta atuação que deve ser necessariamente integrada entre os órgãos de segurança pública, de inteligência financeira, para que se possa efetivamente enfraquecer o poder econômico dessas organizações criminosas, né? De todo modo, entre avanços e recuos, né, o texto é mais equilibrado do que
as propostas anteriores, né, que na verdade, pouco contribuíam, né, para o debate normativo acerca desse tema. O ponto que eu acho que é uma expressão clara, né, dessa falta de acúmulo, de debate, de consenso em relação à governança, né, dos esforços do Estado, né, dos diferentes entes federados para o enfrentamento dessas organizações, é a forma como se identificou que esses recursos, né, recuperados, né, pelo Estado vão ser gerenciados pelo Estado brasileiro, né? Antes havia um direcionamento pela própria natureza da matéria ser de ordem federal e, portanto... A Câmara dos Deputados faz história. Entregamos uma resposta dura contra os criminosos. Não é uma vitória de A ou B, é uma vitória do Brasil. Mota ainda afirmou que o projeto original do governo federal trouxe pontos positivos, mas que foram necessários mais olhares de outros setores e também bancadas. Para a gente entender melhor todo esse projeto, nós convidamos o Eduardo Pazinato, que é especialista em segurança pública, a quem eu já dou uma boa noite e agradeço por aceitar o nosso convite aqui do Tempo News. Boa noite, viu? Boa noite, prazer estar com vocês. Ô Eduardo, para a gente começar aqui, eu sempre estou com uma dúvida em relação à questão de aumentar as penas, enrijecer as penas, leis mais rígidas. Isso, em experiência de outras regiões, outros países, funciona ou não adianta aumentar a lei e não conseguir colocar as leis em prática? É uma ótima pergunta e acho que a resposta é um pouco complexa. Eu diria que, inicialmente, a gente tem uma crença no poder simbólico do direito penal de imaginar que, frente ao crescimento das organizações criminosas, a gente possa resolver essa problemática criando e editando novas leis, né? No caso, inclusive, novos tipos penais, aumentando pena, suprimindo determinados direitos, inclusive direitos já consagrados na Constituição Federal, e na prática isso acaba sendo uma resposta muito mais no plano simbólico do que propriamente com efetividade. O enfrentamento às organizações criminosas no Brasil obviamente passa por aperfeiçoamentos e por aprimoramentos institucionais, normativos, mas é muito mais amplo que isso, né? Não será uma nova legislação que por si só conseguirá fazer frente a essa problemática. Por outro lado, não há dúvida de que estamos falando... Com o secretário de Segurança Pública e licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, deputado federal pelo Estado de São Paulo, sobre esse marco da segurança pública que está sendo analisado em Brasília. Muitos ouvintes aqui estão perguntando sobre audiência de custódia. Isso aí está no projeto e já emendo mais uma rapidinho, porque é a última aqui que a gente vai poder fazer para o senhor. Essa história de enquadrar a organização criminosa como terrorista abre margem para algum tipo de interferência de países do exterior no Brasil? Pedro, importante. Eu creio que não. Eu creio que isso depende de tratados internacionais, do qual o Brasil tem que ser signatário. A gente tomou um cuidado grande com relação a isso. Eu creio que isso não tem possibilidade jurídica de que isso aconteça. Além do que, eu acredito que os problemas nossos têm que ser resolvidos também por nós. Eu acho que o Congresso Nacional, com a aprovação dessa legislação, vai melhorar muito a segurança pública, vai aumentar muito o custo do crime no país, vai desarticular organizações criminosas, enfim. Então, tem tudo para que a gente faça uma entrega memorável aí no sentido de criar esse marco legal de combate ao crime organizado no Brasil. Com relação à audiência de custódia, essa legislação foi importante porque no parágrafo 3º, salvo engano, do 2A, todos os crimes praticados, eles são insuscetíveis, ou seja, não pode se permitir anistia, graça, indulto e livramento condicional. Então vai haver um endurecimento, inclusive, sem esses benefícios para os criminosos que praticarem esses crimes que são equiparados por lesividade com atos terroristas. Então, acho que a gente conseguiu proteger. E, claro, dentro de uma escala de 0 a 10, eu acho que nós estamos tirando um 9,5 se a legislação for aprovada do jeito que está. Lembrando que a lei pode ainda ser alterada, tanto por mim, relator, até
o momento ali no plenário da votação, a gente vai ter ainda várias emendas ao texto sendo apresentadas e serão analisadas por nós também. Ser uma prerrogativa e uma atribuição da Polícia Federal os recursos objeto de diferentes ações, né, policiais contra essas organizações eram carreados, né, para o Fundo Nacional de Segurança e alocados, né, em atividades específicas ao enfrentamento dessas organizações, majoritariamente pela Polícia Federal. O texto ele introduz uma novidade, porque ele estabelece que esses recursos, em havendo operações realizadas pelas forças de segurança pública no nível estadual, eles devem ser alocados nos fundos estaduais de segurança e não mais no federal. Quando a ação for conjunta ou integrada, então cada parte, né, as polícias estaduais e federais deverão compartilhar, né, os resultados financeiros desses produtos, dessas empresas apropriadas pelo crime organizado, né? Então, esse ainda me parece um ponto bastante complexo, né, que precisa e deveria despender um maior tempo de maturação, de reflexão, de debate, até porque ele não necessariamente se harmoniza, né, com a ideia de respeito, né, às competências constitucionais, às atribuições legais das forças de segurança pública. Acho que há outros componentes que são mais relacionados a matérias constitucionais, que podem ensejar também alguma polêmica ou até questionamentos judiciais, sobretudo em relação às questões que tocam à execução da pena, né, e a esse tempo maior de cumprimento da pena unicamente no regime fechado, para que haja a possibilidade de progressão. Esse é um ponto que deve ainda despertar, enfim, questionamentos até no âmbito judicial. Me parece que também há alguns aspectos relativos ao monitoramento que se introduz do próprio diálogo entre o advogado e, por exemplo, um líder de facção criminal. Eu avalio com grande preocupação que um tema dessa natureza, que sabidamente é um tema central para a segurança pública de todas e todos nós, né, tenha sido colocado em debate no Congresso Nacional, primeiro de uma maneira absolutamente reativa, né, como uma resposta tanto do Poder Executivo Federal quanto do Congresso Nacional em relação à operação policial, né, que vitimou mais de 120 pessoas, inclusive 4 policiais, na comunidade do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, né. Eu acho que esse tipo de debate ele precisa de racionalidade, né, e ele não pode ser uma resposta única ou como se fosse uma panaceia para meramente expressão da disputa político-eleitoral, que é legítima, mas é um tema tão central para a vida pública, uma política de Estado que deveria partir de um certo nível de consenso, né? Até para que a resposta pública fosse mais bem articulada em relação à política nacional de segurança pública e defesa social, às boas práticas internacionais, e de fato a gente tivesse uma ambiência mais tranquila, mais harmoniosa, de pactuação, né, que independentemente da filiação partidária, o enfrentamento às organizações criminosas é um imperativo, né, para o próprio funcionamento do Estado de Direito no Brasil. Mas, infelizmente, né, o tema e o debate político ainda está demasiadamente polarizado e, mais uma vez, esse tema central, né, para a vida pública foi objeto, né, dessa disputa política ordinária, né. Eu acredito que o governo federal já está atuando para que, no âmbito do Senado Federal, sejam promovidos alguns ajustes, né, nessa redação final do PL aprovado na Câmara. Me parece que esses esforços devem se concentrar justamente na questão da gestão dos recursos financeiros, né, para que se volte o entendimento original de que esses recursos devem ser carreados para financiar a atuação da Polícia Federal, que ao fim e ao cabo tem a prerrogativa.
se a gente não asfixiar o crime. Você vai asfixiar a Polícia Federal? Essa questão é muito séria. Nós estamos com 5 navios de 250 milhões de litros de combustível apreendidos no Rio de Janeiro. Vocês acompanharam. O fiel depositário desse combustível é a Petrobras, para não dar munição para o bandido. Justamente a Petrobras recebeu, com determinação judicial, esse combustível para ser fiel depositário. Agora, você vai complicar o perdimento para abrir brechas para o bandido atuar, ao invés de fortalecer os órgãos que estão combatendo a corrupção e o crime organizado? É uma contradição. Pois é, o projeto prevê penas mais duras para integrantes de facções criminosas e a apreensão de bens de pessoas que estão sendo investigadas. O relator Guilherme Derrite defendeu que o enfrentamento ao crime organizado no Brasil exige legislação de guerra em tempos de paz. Diante do exposto, o objetivo deste relator é simples e direto: restringir o espaço de atuação do crime organizado, impedir sua reprodução econômica e restabelecer o poder de Estado sobre o território nacional. O Brasil convive há décadas com o crescimento da criminalidade estruturada. Chegou o momento de dar um passo institucional firme, amparado em técnica jurídica e responsabilidade pública, o que se fará por meio do substitutivo que ora se apresenta, um instrumento legal de enfrentamento consistente, com foco na eficiência, na coordenação e na restauração da autoridade estatal, um verdadeiro marco de combate ao crime organizado do Brasil. Nós vamos estar prontos para o debate no Senado Federal também. Bom, os parlamentares governistas, contrários ao parecer de Derrite, afirmaram que o projeto antifacção foi desconfigurado e descapitaliza a Polícia Federal. O projeto de lei antifacção segue para o Senado após ser aprovado na Câmara. Por 370 votos a favor e 110 contrários, os parlamentares aprovaram o texto base do projeto de lei de combate ao crime organizado. Pois é, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que é difícil agradar a todos os senadores e citou que Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro também sinalizaram interesse em assumir aí a relatoria desse projeto. Segundo Alcolumbre, porém, a indicação de Alessandro é uma forma de evitar contaminação ideológica, proteger o projeto e defender os brasileiros. Esta presidência indicará Sua Excelência, o senador pelo estado de Sergipe, Alessandro Vieira, para relatar o PL 5582, que é o projeto de lei denominado Marco Legal do Combate ao Crime Organizado do Brasil. O senador Alessandro Vieira tem uma longa carreira jurídica também da Polícia Judiciária do estado de Sergipe, tem uma experiência grande como profissão, mas também agora como legislador e senador da República. Tem na sua agenda pessoal o combate e a proteção dos brasileiros enfrentando o crime organizado desde a sua origem em Sergipe e tem uma larga experiência. Pois é, na Câmara, os parlamentares acataram o texto apresentado pelo relator deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que alterou trechos da proposta original encaminhada pelo governo federal. O relator apresentou 6 versões diferentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o projeto asfixia financeiramente a Polícia Federal e não o crime organizado. Objetivamente, esse projeto asfixia financeiramente não o crime organizado, asfixia financeiramente a Polícia Federal. Não é aceitável no momento auspicioso da Polícia Federal. A Polícia Federal está no seu melhor momento de combate ao crime organizado, com 3 operações em menos de 120 dias. Então é uma coisa muito séria, um país que precisa pegar o andar de cima. São 3 operações em quantos dias? De agosto para cá? 3 as maiores operações de combate ao crime organizado de agosto para cá. Agosto, setembro, outubro, novembro. Em menos de 4 meses, nós conseguimos começar a desbaratar 4 grandes esquemas de corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro. Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.